Um dos mitos muito difundidos é que não houve luta pela independência no Brasil. Então, isso é uma coisa amplamente difundida, né, por livros ruins, às vezes livros de segundo grau, primeiro grau, professores despreparados, que dizem que depois do grito da independência feito por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, não teriam havido lutas em território nacional pela independência, que tudo teria se resolvido por meio de conchavos em acordos. Isso não é verdade. Houve guerra, sim, pela independência do Brasil, ou, como alguns autores preferem falar, guerras pela independência do Brasil, e que duraram desde agosto de 1821 até 1824, ou mesmo até 1825, quando foi assinado o Tratado de Paz. A data inicial de 1821, ainda antes do grito de independência, se dá essa data em razão da expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco em agosto daquele ano. Então aí teria sido o começo do processo de independência, né? As coisas entre Brasil e Portugal já estavam bem azedas em 1820, 1821, em boa parte por causa das cortes portuguesas, né? Houve a Revolução do Porto, e aí foram instaladas as cortes. Eu já comentei que o termo cortes é impróprio, ali tem alma de Assembleia Constituinte mais do que cortes, porque cortes é um termo medieval e também aplicado na Idade Moderna com outras finalidades. Ali tinha alma de Assembleia Constituinte, mas o nome ficou como cortes, né? E as cortes tomaram então decisões e emitiram leis completamente absurdas, que então acirraram muitos ânimos e praticamente levaram o Brasil para a independência. Ou seja, a independência do Brasil foi uma coisa que foi provocada pelas cortes e também provocada por determinados grupos políticos no Brasil. As cortes têm papel fundamental na independência do Brasil. Isso também é uma coisa que é meio omitida, mas as decisões lamentáveis da Corte de 1822 é que provocaram o fico e depois provocaram o grito da independência, né? Bom, nesse curto vídeo aqui não se cuida de expor em detalhes, né, sobre a guerra da independência do Brasil. Isso aí vai ficar para movimentos posteriores. Vamos só chamar a atenção para que houve uma luta de independência no Brasil e vamos falar onde que ela ocorreu, né? Então, nesse processo de guerras da independência, morreram, alguns autores dizem 2.000, outros 3.000, outros ainda dizem mais de 10.000 mortos nesse processo de independência. É um número muito inferior à independência de gente que morreu na independência dos Estados Unidos, do México e em outros locais. Mas não se pode dizer que aqui não morreu gente, né? Quando teve então o grito da independência, províncias como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais acabaram aderindo, mas outras regiões não. Assim, então, nós tivemos a campanha da Cisplatina, que envolveu, de um lado, Álvaro da Costa, que não aderiu ao recém-império do Brasil, né, não aderiu à independência, e outro, o Francisco Lecor. Então, lá já teve, então, esses problemas. Aliás, a Cisplatina era um centro de problemas para o Brasil, né? Melhor dizendo, para Portugal e para a Espanha, uma zona de atrito que vinha desde o século XVII e que no fim o Brasil acabou perdendo na Guerra da Cisplatina, que nós não vamos comentar hoje, né? Depois nós temos a campanha da Bahia, conhecida também como Independência da Bahia, aliás, onde lutou o futuro Duque de Caxias, né? Depois nós vamos falar dessa grande figura mais para frente. Inclusive lá na Bahia eles comemoram muito o dia 2 de julho, que realmente marca o fim da campanha da Bahia, a independência da Bahia, que os brasileiros venceram contra os portugueses, né? E isso lá é muito comemorado lá. A Bahia, logicamente, era um lugar muito importante para os portugueses. Aliás, esse nome português e brasileiro, tecnicamente errado lá, né? É melhor dizendo os que lutavam por Portugal, né, e os que lutavam pela independência do Brasil, já que a figura português e brasileiro não tem muito sentido falar naquela altura dos acontecimentos. Tem sentido só falar depois de 1822.
já que brasileiros eram tidos como portugueses também, no português do além-mar, né? E havia também vários partidos, partidos, não partidos políticos na expressão atual, mas partidos relacionados à orientação em relação à independência. Então havia uns que queriam realmente a independência do Brasil, outros queriam a independência do Brasil sobre república e outros queriam manter a união entre Brasil e Portugal, né? Então complica aí dizer que era brasileiro lutando contra português e português lutando contra brasileiro. Era uns leais a Portugal, que podiam ser brasileiros e nascidos em Portugal, e outros não leais a Portugal, né? Então fica estranha essa divisão brasileiros e português naquela altura dos acontecimentos. Depois de 1822, aí a divisão fica clara, né? Então os pró-portugueses lutaram contra os pró-independentistas lá na Bahia. Teve várias batalhas, a mais famosa foi a Batalha do Pirajá, né? Teve o caso triste da irmã Joana Angélica de Jesus, que foi assassinada. Então teve vários episódios lá que cumpre a gente comentar em outras aulas, né? Teve a campanha do Piauí, bem esquecida hoje, que envolveu uma batalha sangrenta, a Batalha do Genipapo, com o Fidié, né? Fidié era um militar português extremamente valente, foi muito valente quando ele resistiu, né, à invasão francesa liderada pelo general Junot, ainda nos acontecimentos de 1807, 1808. Ele era o governador de armas do Piauí e tinha um histórico de valentia, né? E lutou por Portugal contra os independentistas, né? E ele venceu a Batalha do Genipapo, no lugar de rio do mesmo nome. Naquela foi no dia 13 de maio de 1823, o leito do rio já estava seco, foi um calor infernal durante a batalha. As tropas, vamos dizer assim, as tropas brasileiras, acabei de falar que o termo é errado, né? As tropas pró-independência do Brasil se retiraram, perderam a batalha. O português Fidié venceu, perdeu quase 120 homens. Os independentistas perderam 200 homens. Mas foi uma vitória com gosto de derrota, porque o Fidié perdeu armamentos, perdeu munição e perdeu até dinheiro, né? Aí que gerou a lenda do tesouro do Fidié. Onde estaria o tesouro do Fidié? Que ele teria alguns recursos e aí os independentistas ficaram com esses recursos e ninguém sabe o destino do tesouro do Fidié, se é que realmente era uma quantia muito elevada. E o Fidié, sem capacidade de fazer mais mobilizações, acabou se refugiando na região de Caxias, no Maranhão, e lá ele acabou se entregando meses depois, né? Essa batalha do Genipapo, hoje totalmente esquecida, fica mais ou menos 100 quilômetros de Teresina. Tivemos a campanha do Maranhão, que envolveu também ações do Lord Crocane, né, que era um corsário. Sim, o Brasil contratou um corsário para gerenciar a marinha brasileira contra a marinha portuguesa, né? Havia a marinha estacionada portuguesa aqui no Brasil, com vários navios, quer dizer, muito mais antigos e tal, mas havia de toda forma uma armada portuguesa aqui, e havia uma armada que ficou leal a Dom Pedro I, né? E o Dom Pedro I então confiou isso ao Lord Crocane, que fez algumas campanhas no litoral brasileiro, né? Aí nós temos também a Batalha do Pará, a campanha do Pará, ou melhor dizendo, o Grão-Pará, que foi o último lugar que teve a vitória, né, dos independentistas. Também houve muitas mortes lá, acho que mais de 1000 lá no Grão-Pará. Todas aquelas províncias do norte, do Grão-Pará, até toda a província do norte, desde o Grão-Pará era somado a esse ao Rio Negro, que seria o futuro Amazonas. Toda aquela região Amazonas até o Rio Grande do Norte, era muito ligada a Portugal. Praticamente eles tinham mais contatos com Portugal do que contatos com o Rio de Janeiro. Então por isso que lá teve um forte movimento de resistência contra
a independência do Brasil, né? E o fato de a Bahia também ter resistido bastante é porque era um lugar muito importante para Portugal. E Portugal não queria perder aquela província de jeito nenhum. Salvador era uma cidade próspera, lá era um lugar que se construía barcos para todo o Império Português, havia carreira para a África, havia carreira da Índia que passava por Salvador. Salvador tinha vários contatos com Angola, né? Aliás, era uma coisa que preocupava Portugal, que a independência do Brasil poderia levar Angola à independência também, e de fato houve um pequeno movimento de independência em Angola que queria se unir ao Brasil, ou melhor, queria se unir à Bahia, né? Então, os contatos estreitos que havia entre a Bahia e Angola, né? Então, nós vemos aí que, por esses fatos que nós vamos desenvolver mais futuramente, que então houve campanhas militares, sim, no Brasil, gente morreu lutando por ela, e não passa de um mito que a independência do Brasil foi só por meio de paz e de conchavos políticos. Por fim, então, os portugueses Portugal, melhor dizendo, percebendo que não tinha como segurar a independência do Brasil, resolveu negociar. A Inglaterra entrou no meio, claro, sempre defendendo os interesses dela, claro. E aí nessa relação triangular Brasil, Inglaterra e Portugal, saiu então um acordo de paz em 1825, chamado Tratado do Rio de Janeiro, que então pôs fim à hostilidade. Ainda houve algumas hostilidades em 1825, aí pôs fim a todas as hostilidades, e aí Portugal acabou aceitando a independência do Brasil mediante uma indenização que foi financiada pelo Rothschild, né, banqueiro inglês, né? Então aqui encerramos esse curto vídeo com uma espécie de apresentação aí da Guerra da Independência do Brasil. Também gostaria de dizer que estão aí abertas as inscrições para o nível 2, né? Elas vão ficar abertas para sempre, né? Porque a ideia é de que o grupo cresça, no qual nesse grupo 2, que a pessoa poderá contribuir com um pouco menos de R$20 por mês, terá acesso a uma live exclusiva, que já começará na semana que vem, com um tema ainda a ser escolhido. Lembro que todos esses vídeos gravados para os membros do nível 2 não serão disponibilizados para o YouTube, com o intuito de fazer uma coisa exclusiva. Bom, muito bem, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.